Fernanda Belas Artes, gerente de marketing lá do Belas Artes, queria te convidar para ligar o seu áudio e o seu vídeo para a gente testar aqui direitinho, ver se está tudo certo. Oi, Michele, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Muito obrigada por, mais uma vez, aí, ter a Belas Artes conosco. A gente teve, para quem participou do SAD-BR, no último SAD-BR, a gente teve o Rodrigo dando uma palestra lá super bacana, compartilhando o case, né? E hoje a gente teve esse prazer também de te receber aqui, contando um pouquinho. E eu acompanhei bem de perto aí também os números de vocês. Vocês tiveram um número de inscrições absurdo, né, em relação à comparação ao mesmo período do ano anterior. Então, queria te pedir para se apresentar e contar para a gente quais as estratégias que vocês fizeram para conseguir todos esses resultados aí. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Faço parte da diretoria, sou gerente do Rodrigo, né? O Rodrigo, que foi no SAD-BR o ano passado, é o meu diretor. Era para ele estar aqui hoje apresentando, ele pediu desculpas, ele passou por um procedimento médico e eu vim substituí-lo. Então, a gente vim compartilhar com vocês o que nós construímos juntos aí nesse semestre. Sobre a Belas Artes, nós somos uma instituição que completa esse mês 95 anos e temos aí o prazer, né, de estar sempre inovando. Nós brincamos que nós somos os velhinhos, né, os velhinhos que estão sempre renovado. Só um minuto, eu vou compartilhar aqui. Na parte superior, só um minuto aqui. O microfone, ver se aparece aí direitinho. Ou então você pode também pelo atalho, Ctrl Shift E. Aqui foi. Tá, deve estar vindo, aí, pronto, carregou. Tudo certo. Tá. Então vamos lá. O processo seletivo de 2020, acho que foi inovador para todo mundo, né? Foi uma surpresa. Mas antes de compartilhar com vocês o que nós fizemos, todas as nossas estratégias, eu vou contextualizar como era. Então, o nosso vestibular, nós temos são carreiras, é uma faculdade de nicho, né? A gente segue com carreiras nas áreas de economia criativa. A nossa última edição contou com 1.800 participantes, o que representou uma conversão de 85% entre os inscritos pagos e os presentes. Foi um sucesso. Nesse vestibular tradicional, presencial até então, nós adotávamos a metodologia Peer Instruction, que é uma metodologia bem inovadora, né? Ela é dividida em duas fases ao dia da prova, uma primeira fase de metodologia ativa e uma segunda fase de redação. Essa primeira fase, não sei se todos aqui conhecem essa metodologia, o candidato, ele quando chega no dia da prova, acessa a plataforma Socrative e ele é desafiado em 5 questões, que ele escolhe individualmente, mas que antes de validar essas questões finais, ele divide com um grupo dele, se realmente a resposta dele é a correta, e ele pode mudar a resposta, e depois ele submete para a resposta final. Então, é bacana, porque é um vestibular muito diferente, né, totalmente de um formato FUVEST, que a gente chama de modelo, né, que é individual, não. É um momento de conversa e de interação mediado por um professor. E aí é uma redação que ela é produzida a partir de um estudo de caso, que é enviado 2 dias antes da prova, para que ele possa se contextualizar. Essa metodologia é a que era usada, então, no presencial. Para 2022, meio de ano,
a gente fez um planejamento, né, antes da pandemia. A gente já tinha pensado algumas mudanças. Então, nós teríamos uma prova online em maio e mais 2 provas presenciais. O que a gente já começou inovando nesse planejamento foi que nós antecipamos todo o intake. Então, diferente de 2019-2, a gente começou antes o início das inscrições, a gente antecipou em 1 mês, a gente antecipou o período das matrículas e a gente também antecipou as provas. Então, esse já era um diferencial para esse semestre, de antecipar todo o intake, não deixar para fazer a prova só em junho, como foi feito em 2019. A gente já teria uma primeira prova em maio, depois uma presencial em junho e julho. Então, essa era algumas das estratégias desenhadas. Chegou a pandemia, tivemos que repensar todo esse cenário, porque não teríamos mais a prova presencial e sim ficaríamos só com a prova online, né? Pensamos o seguinte, bom, é formato online, não tem jeito, mas vamos fazer 4 edições dessa prova, uma por mês. E aí, pensando em como seria essa prova, poxa, os alunos, a gente já vinha escutando dos colégios que os jovens estão cansados do ambiente online, já estavam exaustos, porque não é da nossa cultura, né? Essa dedicação do ensino à distância, esse comprometimento, os alunos estavam acostumados a ir para a escola fisicamente, a fazer o contato com os amigos, eles estavam exaustos. E aí a gente começou a conversar sobre como faríamos uma prova online que fosse desafiadora, que fosse atrativa. Então, a gente manteve a redação, a gente trouxe um estudo de caso, então, a cada mês foi um estudo de caso. A partir desse estudo de caso, 5 questões dissertativas que avaliam competências que nós entendemos serem primordiais para os jovens, e ele ganhava de presente, ganhou de presente um quiz, uma resposta, uma avaliação do perfil criativo que mais se enquadra com a personalidade dele. Então, nessas questões dissertativas, a gente avalia competências como criatividade e inovação, pensamento crítico, resolução de problemas e iniciativa. Não é uma prova de conhecimentos gerais, português, matemática, física, química. É uma prova que ela tem um outro ponto de vista de avaliação de competências, tá? E no quiz do perfil criativo, porque nossas carreiras são carreiras que desenvolvem essa competência da criatividade, e a gente entende que todos nós somos criativos, não existe esse paradigma de que nasce criativo, todos é um dom, né? É um talento que se desenvolve. Só que nós entendemos, com o nosso acadêmico, a nossa superintendente, que existem 5 tipos de perfis criativos. Entre eles, o utopista, o gerador de ideias, o pesquisador, o experimentador, o implementador, e que o jovem, cada um se enquadra em um perfil, cada um tem características, repertório, que vai levar a um determinado perfil. Esse perfil criativo, ele não conta na nota do processo seletivo, mas a gente entende ele como sendo uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento desse jovem, o que vai ajudar a instituição, daqui 1, 2 semestres, no processo de evasão. Então, a gente já começa a amarrar desde o processo seletivo esse trabalho de autoconhecimento para que ele se entenda e efetivamente escolha uma carreira que tenha a ver com o perfil dele, tá? E depois que ele depois do dia da prova, que ele responde as perguntas e esse quiz é enviado para um sistema, dias depois da prova, ele recebe por e-mail o resultado. Então, ele recebe um gráfico, como vocês podem ver aqui, esse aqui é um resultado já,
em que dá uma pontuação para cada perfil, para que ele se identifique e aí descreve um pouco mais sobre cada uma dessas características. Agora eu vou contar para vocês, dividir, como funcionou essa operação online, tá? A gente usou 2 plataformas, o Moodle, em que efetivamente é a plataforma que ele realizou a prova online, e nós também utilizamos a sala de webinar do Zoom. Então, ele recebia o link para acessar o Moodle. Quando ele acessava o Moodle, já tinha um outro link de boas-vindas para que ele fosse para uma sala de webinar. Nessa sala, tinha uma equipe de professores ali dando boas-vindas, recepcionando esses candidatos com o propósito de deixar esse ambiente online o mais humanizado possível. Porque a gente entende que a experiência de ter o vestibular presencial é uma experiência única. E isso comprova-se nas nossas conversões de matrícula. A gente tem uma conversão muito boa dos candidatos que vêm da prova tradicional presencial. E nós pensamos muito em como a gente poderia humanizar esse processo online. E aí, na sala webinar, os professores que recepcionavam esses candidatos, existia ali um ambiente muito mais acolhedor do que só uma plataforma Moodle. Então, eles acessavam, pela ferramenta do Q&A, mandavam perguntas, falavam bom dia, interagia, os professores explicavam como eles iam realizar a prova no ambiente do Moodle, tinha toda uma equipe de TI também dando suporte, em paralelo o chat, o WhatsApp, o e-mail, que tem candidatos que não conseguiam, não consegui acessar, não achei o link, a gente dava todo esse suporte. E durante a prova, ele mudava para a plataforma Moodle, mas se ele tivesse qualquer dúvida em relação a como submeter as respostas, tempo de prova, ele poderia a qualquer momento voltar para essa sala webinar e tirar a dúvida com o professor. Então, o professor ficou o tempo integral dando esse suporte para eles, tá? Além desse, eu contei um pouco para vocês de como foi a prova no formato online. Agora eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre o que a gente fez de complemento. Assim como a minha xará Fernanda também disse que buscou muito apoio do acadêmico para trazer conteúdos, a gente também usou desse recurso. E que a gente acreditou que acho que foi o que ajudou a atrair mais esses candidatos. Então, nós utilizamos a modalidade de campanhas rápidas do CRM e complementamos a régua do CRM com conteúdos que trouxesse essa humanização, essa aproximação. Então, tinham vídeos de coordenadores, dicas para redação, dicas de livros que eles poderiam ter, quais as habilidades são desenvolvidas nas nossas carreiras, vídeos com a nossa superintendente acadêmica, explicando um pouco da metodologia de ensino, como estavam funcionando as aulas remotas. Então, eu trouxe para vocês aqui um recorte só dessa régua que a gente criou, ela foi muito mais extensa, mas a gente trouxe só para vocês entenderem de como a gente organizou semanalmente, tinha semana que a gente conversava um pouquinho mais com eles, com conteúdos humanizados. Essas campanhas, elas complementaram, né, a régua de relacionamento, promoveram a aproximação dos candidatos, o formato de vídeo foi muito legal e a gente também aproveitou para convidá-los para os eventos online. Os eventos online, eles cresceram absurdamente nesses meses, né? A gente até então fazíamos um encontro com os pais, com a nossa superintendente, no dia do vestibular, os pais eram convidados a participar desse encontro, enquanto aguardavam os seus filhos. Nós chegamos a ter, nas edições passadas, 350 pais presentes, conversando com a nossa superintendente,
E aí, com o ambiente online, a gente intensificou muito mais essa aproximação do acadêmico com o candidato. Então, nós tivemos 4 edições de vestibulares, nós tivemos 4 encontros online com os pais. Além do encontro online com os pais, a gente trouxe a nossa superintendência para falar com os candidatos semanalmente sobre as metodologias de ensino, sobre como estava funcionando, porque a gente entendeu que nesse meio de ano a dúvida era muito maior. Como vão funcionar as aulas, como vão ser as avaliações, como vão ser as atividades práticas, e ninguém melhor do que a superintendência, o acadêmico, trazendo essa tranquilidade e explicando a forma como iria acontecer. Mas sabemos que todos os jovens têm também uma série de dúvidas sobre carreiras. E aí nós promovemos mais de 10 encontros online com os coordenadores. E o resultado foi super positivo. A gente notou, a gente mensurou que 17% desses participantes efetivamente se matricularam. A tendência, clara, a nossa meta agora é aumentar muito mais essa conversão, mas a gente percebeu, eu participei de todos os encontros online, os candidatos têm inúmeras dúvidas, e essa conversa no ambiente, apesar deles estarem cansados, eles ficam mais encorajados. Então, foi uma troca muito legal com os nossos coordenadores. E, para compartilhar para vocês a nossa grande inovação, foi essa parceria com a Chili Beans, que já é parceira da Belas Artes. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês. A Chili Beans, ela, desde o ano passado, a gente se aproximou porque a gente entende que existe uma sinergia muito grande entre as marcas. Os 3 pilares que a Chili Beans tem como desenvolvimento criativo é música, artes e moda, que são 3 carreiras que nós oferecemos, mas eles também abrem para design, arquitetura, as coleções. Eles lançam 10 óculos por semana, modelos de óculos por semana. Então, a gente entendeu que a dinâmica deles é muito parecida com a nossa. E pensamos assim, poxa, nesse formato online, a gente já fez 2 edições de provas, pensamos em provas que fossem mais diferenciadas das provas que eles estão acostumados, assim, FUVEST, colégio, enfim, essas provas mais tradicionais. A gente pensou o seguinte, por que não a gente trazer um case real do mercado e desafiá-los com soluções que sejam pertinentes às nossas áreas. Então, essa prova aconteceu no dia 25 de julho. A Belas Artes promoveu as 5 questões dissertativas de case, que ela já tem como premissa, né, para avaliar as competências, e a Chili Beans também contribuiu com mais 3 perguntas. E foi muito bacana. É uma marca muito jovem, que os candidatos conhecem, que os candidatos têm afinidade, e era uma proposta de trazer para eles, olha, como vai ser o seu dia a dia como profissional? Como vai ser o mercado? Né? Eles, apesar de estarem ingressando no mundo universitário, a gente fez essa proposta e foi muito positiva, porque eles adoraram ter a oportunidade de estar próximo à marca, de estar próximo a esse case real, né? Não era algo inventado. E aí a gente fez vídeos com o Caíto Maia, em que eles convidavam os convidados, os melhores colocados na prova, classificados, os 5 melhores vão poder participar de uma aula inaugural, assim que a gente puder contar com presencial novamente. Eles vão conseguir ter essa oportunidade de estar próximo ao fundador da Chili Beans, né? E a gente, como eu falei para vocês, é uma parceria de longa data. A gente montou no prédio do Núcleo de Design um espaço Chili Lab,
que é um ambiente de criação e experimentação de produtos, para que os alunos possam ter esse espaço como inspiração e participar de concursos, de desafios promovidos pela marca. A gente vem já há alguns anos com esse propósito de aproximar cada vez mais o mercado do aluno, porque eu acho que todos, quase que unânime, todos que ingressam no mundo universitário vêm acompanhado daquela pergunta: e como eu vou conseguir trabalho? E como vai ser o meu dia a dia como profissional? Então, a gente tem essa missão e a gente vem trabalhando cada vez mais para ter essa aproximação, né? Então, aí tem o Caíto Maia fazendo um videozinho para a gente e aproximando. A gente também contou com a presença do head de design deles para conversar com os candidatos, tirar dúvidas, e eles adoram, né? O Caíto é do Shark Tank, ele adora dar mentoria para jovens, ele ficou super motivado com essa aproximação. E agora falando de inscritos, então eu trouxe para vocês aqui o quanto efetivamente a gente conseguiu crescer em inscritos nesse intake. De 2018 para 2019, a gente já tinha tido um crescimento de 25%, o que a gente já considerou um resultado positivo. Mas de 2019 para 2020, aí teve esse grande exponencial. Nós crescemos 167% em inscritos completos. E para a gente foi um sucesso, porque, independente da crise, desse momento de incerteza, esse cenário em ser um vestibular de meio de ano, nós trabalhamos muito para que esse resultado fosse efetivo, mas nós também nos surpreendemos com esse crescimento e validamos isso como resultado de todo esse esforço dos encontros, das aproximações online, do embalde marketing que a gente construiu nesses meses. A gente tem certeza que isso é fruto dessa aproximação, né? E desses cases, que eu acho que efetivamente a gente tem jovens cada vez mais críticos e esperando ser desafiados. Em relação ao crescimento de inscritos, eu espero que eu tenha compartilhado com vocês boa parte das nossas estratégias. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui, agora acho que a gente pode ter um bate-papo aberto, mas eu vou aproveitar o momento para também convidá-los para o nosso aniversário. Como eu falei para vocês no começo da apresentação, Belas Artes está fazendo 95 anos esse mês. Nós desenvolvemos um evento 100% online ao vivo. Quem puder acessar essa página vai poder visualizar os conteúdos, são webinars e workshops gratuitos que vocês podem se inscrever. A gente trouxe empresas como Adidas, iFood, para compartilhar com vocês, a XP Investimentos, para compartilhar com vocês as estratégias e de como eles também estão lidando com esse momento, tá? Então, fica o convite para todos, para vocês poderem receber um pouquinho mais de conteúdo sobre as nossas áreas. Eu acho que vai ser legal para todo mundo. É isso, obrigada. Vou deixar aqui os meus contatos e o do Rodrigo, nosso diretor. Então, tem o telefone dele, e-mail também. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica ou quiserem acioná-lo, fiquem à vontade, tá? Ele já é nosso parceirão aí no CRM. É isso, pessoal. Obrigada, viu? Fernanda, muitíssimo obrigada. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode ficar à vontade para colocar no chat. Queria destacar, Fernanda, eu pessoalmente, por ser, né, por estar acompanhando a conta de vocês, eu realmente vi esse crescimento e vi todo esse esforço. Vocês estão de parabéns, foi algo muito, muito bacana e muito positivo.
né? Leve aí os parabéns para todo o time, porque a gente viu que o esforço de vocês, né? E algo que me chamou muita atenção, que vocês foram os nossos primeiros clientes a abrirem inscrição desse intake de 2020.2, né? E aí eu queria te perguntar se você acha que essa abertura do intake mais cedo foi fundamental para esse número de inscritos a mais que vocês tiveram, ou se você acha que foi mais fruto dessas outras ações que vocês foram desenvolvendo como uma forma de contornar a situação do Covid. Michele, eu acho que foi um conjunto, né? Nós já tínhamos planejado abrir as inscrições antecipadamente. Essa já era uma estratégia desenhada com o nosso também gerente de captação, antecipar o intake. Então, eu tenho certeza que isso contribuiu muito. Nós fizemos o primeiro vestibular online, né? Acho que todo mundo estava na dúvida de como fazer, porque é o que eu disse, é uma experiência única esse dia do vestibular. Vocês foram muito rápidos também, né, nesse processo. Eu fui envolvida nesse processo das configurações, do processo seletivo digital da CRM, e foi muito rápido, vocês reagiram muito rápido a esse momento do mercado, né? Assim, o Rodrigo, nosso diretor, ele exige essa dinâmica nossa, que a gente fez reuniões, teve dias da gente estar em reuniões 11h30 da noite, meia-noite, a gente terminando falando, pessoal, vamos pedir pizza para todo mundo, cada um na sua casa. Foi exaustivo, assim, mas a gente foi muito gratificante, e eu acredito que essa antecipação, ela teve um bom percentual de resultado positivo para a gente. Muito legal. Bom, o pessoal está aqui parabenizando, agradecendo, mandando um abraço para o Rodrigo. O Frederico está mandando aqui um abraço para o Rodrigo também. Enfim, muito obrigada, Fernanda, por mais uma vez disponibilizar aqui toda a estratégia que vocês fazem, sempre muito parceiros, e parabéns aí pelo resultado. Obrigada a vocês pelo convite, a gente está sempre aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada por todos que participaram de toda essa programação do CRM Maker Summit. Foram 2 semanas e a gente vai encaminhar alguns dos conteúdos aí também para vocês por e-mail ao longo da semana, porque a gente teve muita coisa super bacana, e quem não pôde participar de algumas das palestras, eu indico que possam assistir esses conteúdos, que foram realmente muito bacanas. Obrigada, boa noite, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.